Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Clélia Giovana de Freitas Fagundes, estou aqui para apresentar o meu trabalho de estágio em extensão. Sou aluna da Faculdade Uninter e devido à pandemia nós não podemos mais estar fazendo esse estágio presencial. E eu vim apresentar para vocês o meu estágio, que é um curso em extensão sobre contação de histórias. E quero chamar toda a comunidade para estar participando, continuar participando. E nós fizemos alguns vídeos e hoje vai ser, graças a Deus, o encerramento do meu projeto. E nós vamos recapitular sobre alguns conhecimentos que tivemos ao longo desses dias e também que continuo com a minha bancada aqui com um pouco dos meus recursos para que vocês se inspirem e espero ter colaborado para o conhecimento de vocês e porque eu aprendi muito com esse tema nesses dias e espero que vocês também tenham aprendido e se animem a contar a história, começando em casa pelos seus filhos e seguindo aí, que só Deus sabe até onde. Então agora eu vou começar com uma história para vocês. Quem gosta de fazenda, de ar livre, de animaizinhos? Eu amo esse tipo de bichinhos e de estar pensando em lugares onde a gente pode descansar e pode ter um tempo em família. E a nossa história de hoje, ela acontece numa fazenda. E a nossa história é do Garnizé. Esse galinho simpático aqui, ó, de gravata verde. Garnizé morava numa fazenda. E toda madrugada, Garnizé tinha que acordar a bicharada. Esse era o seu compromisso. E ele amava, ele se sentia muito importante por fazer esse trabalho, digamos assim. Ele se sentia muito importante ter a responsabilidade de acordar todos os bichos. E numa madrugada, Garnizé, como todos os dias, para a bicharada acordar, subia no puleiro, se arrumava, dava uma tossidinha para sua voz aquecer, se arrumava e cocoricó, cocoricó. E a bicharada ele acordava. Garnizé ficava todo faceiro com essa atividade, né, que ele fazia. E todo dia, bem cedinho, antes da bicharada acordar, Garnizé subia no poleiro, se preparava, aquecia a sua voz e dá-lhe a cantar, para a bicharada acordar. Mas Garnizé tinha uma mania de tomar gelado e andar descalço. A sua mãe, Dona Galinha, sempre o alertava: meu filho, não faça isso, porque você pode ficar gripado. Mas Garnizé não ouvia. No outro dia, lá estava Garnizé, no seu puleiro, e quando foi arrumar a sua garganta, aquecia a sua garganta,
ele não teve nem força de dar a tossidinha. Quando de repente, ati, 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 Galizé deu os espirros e ficou muito triste, porque não pôde acordar a bicharada. Ai, Galizé saiu dali e foi espirrar. Espirrando, espirrando, até que a sua garganta doeu. E a sua mãe tinha olhado ele lá de longe, porque sabia que um dia ele ia gripar. E ele, naquele dia, saiu muito triste, porque a bicharada não pôde acordar. Essa é a história do Galizé, o nosso galinho que espirra nas crianças. É um borrifador de água e quando ele vai dar o espirro, você aperta aqui e ele espirra. O que nós podemos tirar de ideia dessa história para ensinar as nossas crianças? A obediência. Quando nós tossimos ou espirramos, colocar a mão na boca para não jogar gotícula no outro, né? Olha, N situações, respeitar e obedecer o pai e a mãe, ser obediente, fazer as coisas quando a gente for fazer com alegria, dedicação. Então, nós temos várias possibilidades que podemos tirar dessa historinha, né? História, poesia, digamos assim, do galinho Galizé. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, outra coisa, eu tenho contado algumas histórias com a mesa cheia de recursos, mas é porque eu tô falando para vocês adultos, né? Mas se tivesse falando para crianças, seria somente o visual que eu fosse usar. Porque nós temos sempre que lembrar que nas histórias, menos é mais. Nós não precisamos de muitos recursos para uma história só. Se nós quisermos algum recurso, que a gente possa escolher um ou dois, mas não tanta variedade para que isso não ajude e colabore para que a criança não se concentre na história. Porque você já usa a tua voz, os teus movimentos, e daí você escolhe o recurso visual que você vai utilizar, certo? Vamos começar então com a nossa recapitulação. Nós vimos durante esses dias várias possibilidades, né, de contar histórias. E tudo que vimos tem uma grande importância no desenvolvimento da criança. Nós vimos os teóricos, os estudiosos, Jean Piaget, Levi Vygotsky, Henry Wallon, e citei alguns outros que acreditam na teoria da interação, que desenvolveram, né? Desenvolveram a teoria da interação. Porque através da interação, a criança desenvolve seus conhecimentos e se apropria, porque a criança só participar ouvindo, muitas vezes não tem significado para as crianças, mas quando nós chamamos ela para a história e fazemos ela participar com outras crianças ou participar com o pai, com a mãe, ela está interagindo, ela está socializando e assim desenvolvendo o seu conhecimento e se apropriando dele, né? Que tem muito mais significado do que a gente só ir jogando conhecimentos para a criança. Então, eu também concordo com essa linha de pensamento do interativismo, porque a criança ela precisa se interar, estar junto, em movimento
o trabalho ali para que ela se aproprie e tenha agora me fugiu a palavra, mas ela tenha experiências significativas, certo? Eu também gosto dessa linha de pensamento. E o melhor, começar em casa, né? O estímulo você pode estar fazendo com os seus filhos, estimulando eles em casa, que eles já vão estar desenvolvendo. Nós vimos que com as crianças pequenas, com os nossos gestos simples e a criação de história na hora do banho, na hora da alimentação, nós conseguimos fazer com que a criança ela interaja e participe do que é proposto para ela. Se eu tivesse conhecido esse tipo de história assim, quando meu filho era pequeno, me ajudaria muito. Que criança pequena às vezes não quer sair da frente da televisão e às vezes é complicado de tirar elas. Então, mais divertido e significativo para a criança que você contar uma história com as suas próprias mãos ou inventando mesmo, sendo criativa. Você está ensinando o seu filho a ser criativo, a desenvolver a criatividade e a imaginação. No ato de escolher, né, a história, primeiro você tem que pensar em história que você goste, né, que você acha que é divertido para o teu filho e com significado, com uma linha de pensamento que você quer ensinar, quer trabalhar com a criança, para que seja e para que daí você veja o resultado, né? As crianças desenvolvendo o que você está ensinando. Porque nós estamos falando aqui de educar com histórias. Eu gostei muito desse... eu vi esse educar com histórias de uma contadora de histórias que eu gosto de ver no YouTube. Nossa, ela que assim... eu gostei do jeito dela, ela é muito calma e eu vou tentar desenvolver essa habilidade assim de ser mais tranquila, com mais movimentos, né? Porque eu falo alto e me movimento muito, mas também a gente consegue a atenção das crianças tendo movimentos mais calmos, falando com mais tranquilidade. E se preparar, né, para a história, porque você tem que ler, reler, porque para você memorizar, se é a tua escolha, né, de como contar a história, você não vai querer ler, mesmo que você vá ler, você tem que já saber, porque às vezes quando a gente vai ler uma coisa para outra pessoa, uma história, um texto, se a gente não sabe muito bem o sentido, às vezes a leitura fica meio esquisita, né? Então, é bom você se preparar. Ter atenção na história correta para cada... prestar atenção, até acho que faltou alguma coisa aqui no meu texto. Prestar atenção na hora da escolha da história para a faixa etária correta. O tipo de história, se a história é curta ou mais longa. São detalhes que fazem uma diferença na hora de você prender a atenção do teu filho, das tuas crianças que você tá aí desenvolvendo a história com elas. Vamos lá. Já falei que as crianças pequenas, se a história for muito longa, elas perdem o estímulo, elas se cansam, porque tem que ser histórias curtinhas para que elas prestem mais atenção e fiquem com um tempo mais observando você ali.
fazer com que as crianças participem da história, como numa história de fazenda, você chamar a criança para fazer o som dos bichinhos, a voz dos bichinhos. Numa história com chuva, fazer gesticulação com chuva. História com gigante, bater o pé bem forte. Então, você, com o tempo, você vai desenvolver essas habilidades e vai ter um olhar mais minucioso para onde você vai direcionar a criança a estar participando da tua história. E é muito legal o retorno que as crianças dão quando você está envolvido nesse processo de aquisição do conhecimento, de troca afetiva, de experiências significativas. É muito importante e muito legal, tanto para as crianças quanto para a gente também. O vocabulário adequado, com as palavras que a criança entenda, né? Porque às vezes as histórias, elas têm algumas palavras que as crianças possam não entender, então você adaptar para o entendimento das crianças. Assuntos apropriados para cada idade, histórias calmas, histórias calmas e curtas, elas acalmam as crianças, os bebês. As crianças de 2 a 3 anos, elas gostam de histórias com gestos, para que elas prestem mais atenção. Cuidado com fantoches, com alguns tipos de boneco para essa fase aqui dos 2 a 3 anos, que a criança às vezes ela pode ter medo, dependendo da história que você contar, porque às vezes ela olha lá na televisão o leão, né? E daí se você pega um fantoche de leão, ela pode ter medo. Então, nessa idade, geralmente é mais difícil usar recursos que as crianças possam ter medo, e daí elas não vão prestar atenção e não vão atingir o objetivo, que é ter toda aquela atmosfera ali da imaginação, da criatividade, da conexão com você, por causa de um acessório que você escolheu e que a criança pode ter medo. Nós já falamos, né, sobre esses acessórios que também podem nos atrapalhar se a gente não tiver um domínio, né, do fantoche ou do boneco que a gente for usar. Ele pode cair na hora de contar a história da nossa mão e pode, em vez de ajudar, atrapalhar. Vamos lá. Histórias com mais ação, suspense, contos de fadas ou bruxas são para crianças maiores, mais velhas, até 7 anos, que nós estamos falando nessa faixa etária das crianças menores, né? Que podem ser trabalhados alguns assuntos, como a inclusão. Tem muitas histórias hoje que nós podemos trabalhar esse assunto tão importante que é a inclusão, o respeito ao próximo, alimentação saudável. Eu esqueci das minhas frutas. Eu tenho umas frutas grandes e onde eu trabalho alimentação saudável, a cesta da Dona Maricota. Ou você pode inventar a tua história também a partir dos alimentos, para que as crianças venham a se alimentar com verduras e frutas e legumes, porque muitas crianças não gostam. E depois dessa história você pode propor um piquenique com salada de fruta, onde as crianças podem ajudar a descascar a banana e tá lavando. Claro que você higieniza antes de trazer e depois você pede a ajuda das crianças para elas lavarem do jeito delas, entende? É você fazer a criança participar do ato, que
que fica significativo. Também o reciclagem, né, que eu trouxe aqui para vocês, o reuso de objetos para contação de história é importante, porque você vai estar dando uma vida útil a um objeto que muitas vezes iria para o lixo, e você está ensinando o teu filho a cuidar do meio ambiente, a não produzir tanto lixo. É importante também higiene, né, na hora de tomar banho, escovar os dentes. Eu tenho aqui um visual sobre higiene, que eu fiz uma história no avental, não sei se está dando para ver aí, que é o jacaré com dor de dente. E aqui, ó, dentro tem o que o jacaré usa, né, para manter a saúde do dente. E se ele come doce, as cáries, os bichinhos que comem o dente dele. Esse é um visual para trabalhar a higiene dental. Também tem conceitos religiosos. Aqui nós temos o Adão, quem sabe alguém não viu da outra vez tão certinho porque ele estava, e a Eva, para trabalhar a criação do mundo, né, da Bíblia. Também nós podemos trabalhar parlendas. Ó, eu trouxe aqui você cria uma história e depois conta a galinha do vizinho, que pode ser uma história dos ovinhos, mas a gente adulto sabe que é uma parlenda, né? E depois, quando ela crescer, você vai ensinar que é uma parlenda. E também eu trouxe aqui para vocês o Senhor Alfabeto, que nós podemos trabalhar o reforço escolar. Tem uma história que é o aniversário do seu alfabeto, que todas as letras, olha aqui a letrinha E, todas as letras, elas trazem, eu coloquei certo? Não, eu coloquei de ponto cabeça, aqui. Ó, todas as letras, elas trazem um presente para o Senhor Alfabeto, que comece, né, com a letra dela. A letra E trouxe para o Senhor Alfabeto uma estrela lá das galáxias, e você inventa a história lá para que ele se alegrasse e ela brilhasse e trouxesse mais alegria para o Senhor Alfabeto. E você vai estar trabalhando o reforço escolar, a criatividade, a história. Então, eu quero agradecer a todos vocês que me apoiaram e assistiram os meus vídeos e comentaram. E dizer que eu gostei muito de estar participando com vocês desse tema. Falar assim é meio complicado, mas eu acho que deu certo. Algumas vezes ficou meio atrapalhado, mas tirando num contexto geral, acho que foi bom. E espero que tenha sido bom para vocês também. Eu agradeço a oportunidade de estar participando com vocês e que vocês pensem nesse tema importante que é contar história, começando dentro de casa com os seus filhos e trazendo isso para outras crianças, para socialização. E vamos contar e educar com mais histórias. Tchau!